baseou-se na ideia de que as formas das artes e da vida cotidiana da época estavam ficando ultrapassadas e o ideal era criar um novo período cultural, o modernismo. No Brasil, o modernismo chegou com a Semana de Arte Moderna em 1922 em São Paulo. O modernismo no Brasil teve 3 gerações. A primeira geração era uma época de revoltas e tudo. Foi uma geração muito nacionalista e usava o deboche e o humor para fazer críticas ao nacionalismo. E os principais poetas da época eram Mário de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda geração do modernismo no Brasil refletiu o que se passava no Brasil na época. A época, além da Guerra Mundial, da tensão mundial, a seca era um problema muito grande e que foi refletida nos livros de Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Mas o primeiro romance da época foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que tinha uma temática seca com valores estéticos. A terceira geração do modernismo no Brasil foi uma geração de liberdade formal, sátiras e ironias. Foi um período em que a literatura estava mudando. A prosa começou a ficar regionalista e a poesia, os autores se opunham às conquistas de 1922. E com Clarice Lispector, que elevou as emoções num grau filosófico e existencial nunca visto no Brasil. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e morreu no Rio de Janeiro em 1987. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, cronista e contista. Seus primeiros trabalhos foram publicados no Diário de Minas. Ele foi considerado por muitos o mais influente poeta do século XX. O poema que iremos ler se chama Noturno Janela do Apartamento, de Carlos Drummond de Andrade. Silencioso cubo de treva, um salto e seria a morte, mas é apenas sob o vento. A integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta como o líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga e logo se cala, e não se sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da ilha rasa. A obra Sentimento do Mundo termina com um poema melancólico chamado Noturno na Janela do Apartamento, que metaforiza, em versos contínuos, a vida como uma corrente sanguínea. E ele diz como a sua filosofia de vida, como que a soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta como o líquido circula. Ele tem uma intensidade lírica, é um ritmo métrico de 6, 7, 8 sílabas métricas. O poema tem uma grande dose de melancolia, como diz aqui. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme parado. E ele também pensa até em se matar, em um suicídio. O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento, que foi um período marcado por muitas turbulências religiosas. O barroco tinha como sua principal ideologia a contra-reforma religiosa. Então, o poeta barroco tinha como um de seus objetivos convencer, conquistar e impor admiração sobre os leitores. O poeta barroco fazia muito uso de figuras de linguagem, principalmente a metáfora e a hipérbole, e normalmente usava a linguagem mais rebuscada nos seus poemas. Foi um momento da história em que as pessoas voltam a ter insegurança, ter medo da morte, questionar a vida, o tempo em que a vida passa. Então, foi um período muito conturbado.
E nos poemas nós notamos isso porque em alguns momentos os autores começam felizes, satisfeitos, apaixonados, pecando, e logo em seguida já tem uma mudança de figura e eles começam a mencionar a morte, pedir perdão a Deus. E esse período, na verdade, é marcado por essa instabilidade, por essa insegurança das pessoas que também eles demonstram em seus poemas também. Gregório de Matos nasceu em Salvador e morreu em Recife. Estudou na escola dos jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra, Portugal. Foi considerado o primeiro poeta brasileiro e ficou conhecido como Boca do Inferno, pois fazia em suas obras muitas críticas à sociedade. Gregório de Matos cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. Todos seus poemas são fruto de muito estudo e pesquisas, pois ele não publicou nada em vida. E por essa razão também se tem muitas dúvidas quanto à autenticidade de certas obras. O poema escolhido foi Buscando a Cristo, de Gregório de Matos. A voz correndo voo, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estais abertos. E, por não castigar-me, estais cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos. Pois para perdoar-me, estais despertos, e por não condenar-me, estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido, para ungir-me. A vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me. Para ficar unido, atado e firme. Neste poema, o assunto gira em torno de Cristo, quando o lírico transmite, criticando a obrigação que Cristo tem de perdoar os pecadores, mesmo que estes pequem, conscientes e com frequência. O poema está distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos. Os versos são decassílabos e as rimas estão dispostas no primeiro e no segundo parágrafo, elas são interpoladas. É A, B, B, A e ABPA. Na terceira e na quarta, elas são intercaladas, CDC e DCD. As figuras de linguagem presentes nesse poema são anáfora, quando há repetição no começo com a voz e a voz, e a metonímia, que é quando o lírico se refere ao Cristo através dos braços, da cabeça e do sangue, quando ele diz cabeça baixa, sangue vertido e braços cravados. Na segunda estrofe, ele continua dizendo que Cristo é obrigado a perdoar os pecados dos pecadores. Mas nessa estrofe ele afirma diferente, ele afirma justificando nessa estrofe, quando diz que os olhos de Cristo estão cheios de lágrimas e sangue, e assim ele não poderá ver o erro cometido pelos pecadores. Na primeira estrofe, ele afirma que Cristo é obrigado a perdoar os pecados dos pecadores, mas diz também que, ao dizer no poema que os braços estão cravados, ele não poderá puni-lo pelo pecado. Na terceira estrofe, Cristo está fraco, quando ele diz sangue vertido e cabeça baixa. Mas ele tem certeza que mesmo assim ele conseguirá uma força para perdoar os pecados dos pecadores, que seria sua função. Na segunda estrofe, ele continua dizendo que Cristo é obrigado a perdoar os pecados dos pecadores. Mas nessa estrofe ele afirma diferente, ele afirma justificando nessa estrofe, quando diz que os olhos de Cristo estão cheios de lágrimas e sangue, e assim ele não poderá ver o erro cometido pelos pecadores.
O arcadismo é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Tem características reformistas, pois tinha o intuito de dar novos ares às artes e aos costumes da época. No Brasil, o arcadismo teve dois momentos, o poético e o ideológico. Suas principais características são o uso da linguagem simples, valorização da vida urbana, entre outros. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744 em Porto e passou uma parte de sua infância no Brasil. Ele ficou conhecido por escrever uma tese com princípios iluministas. Ele foi preso e exilado para Moçambique, pois foi acusado de fazer parte da Conjuração Mineira. Se apaixonou por Maria Doroteia, musa inspiradora de seus poemas. Sua principal obra é Marília de Dirceu. O poema que eu irei falar de Tomás Antônio Gonzaga é Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Na obra da Lira 1, uma obra de Maria de Dirceu, o eu lírico é apaixonado por Marília e declara o seu amor com simples palavras. Na primeira estrofe, o eu lírico faz um autorretrato onde ele é um pastor. Fez assim várias afirmações, tentando estabelecer claramente que ele tinha uma condição social, o que sugere tratar-se de alguém, um pastor merecedor do amor de Marília. Na segunda estrofe, mantém os elementos arcádicos: fonte, pastores, monte, cajado e sanfonia. Dirceu compara seus dotes artísticos aos outros pastores, que habitam o mesmo monte. Nesta obra é possível identificar o pastoralismo, com palavras como vaqueiro e pastores. E há otimismo nos versos: graças, Marília bela, graças à minha estrela. As estrofes são construídas em 10 versos, sendo as duas primeiras estrofes decassílabas. São constituídas em 10 versos, sendo os dois primeiros estrofes decassílabas. As rimas são alternadas e opostas. A, B, C, D, D, C. O romantismo foi um período cultural, artístico e literário que se iniciou na Europa no final do século XVIII e se espalhou por todo o mundo. Suas principais características são valorização da emoção, individualismo, liberdade de criação e o amor platônico. No Brasil, é iniciado em 1836 e ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração é a geração indianista, a segunda é conhecida como Mal do Século e a terceira é a Condoreira. Álvares de Azevedo nasceu em 12 de setembro de 1831. Ele foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica. Suas obras retratavam o mundo interior e por isso ele era considerado como um poeta da dúvida. Os poemas dele falavam do tédio da vida, frustrações amorosas e o sentimento em relação à morte. O poema é de Álvares de Azevedo e se chama Adeus Meus Sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Miséria, voltei meus pobres dias. A sina doida de um amor sem fruto. Minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela dos meus cândidos amores,
já não vejo meu peito morto, empunhado sequer de murchas flores. Estrofes. Cada verso é decassílabo. Os segundos versos rimam com os quartos. A figura de linguagem encontrada é a antítese, presente em tanta vida que meu peito enchia, versus no meu peito morto. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico afirma que tem consciência da sua morte e por isso se despede dos seus sonhos. Ele diz que não vai sentir saudade de nada e completa dizendo que essa morte vai acontecer em sua mocidade. Na segunda estrofe, ele compara o sentimento da dor, da perda de uma pessoa amada, com o sentimento da morte e ainda diz que já sofreu amores que não foram concretizados. Na última estrofe, ele demonstra que morrerá sem ficar com a sua amada. E ele ainda afirma quando diz: já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores, que o espírito dele observa o seu próprio corpo. Bom, eu vou falar sobre as comparações, né, as semelhanças e as diferenças dos poemas. E percebi que o poema Buscando a Cristo, o Adeus Meus Sonhos e o Lira 1 apresentam rimas, sendo que cada uma delas apresentam rimas diferentes, são compostas diferentemente. Uma alternada, a outra intercalada, a outra interpolada. E o único poema que não apresenta rima é Noturna, a Janela do Apartamento. Eu vou falar sobre as metrificações, a metrificação do poema Buscando a Cristo e Adeus Meus Sonhos, são decassílabos, né, possuem metrificação, e o Lira 1, os 8 primeiros versos são decassílabos e os 2 últimos são hexassílabos. As figuras de linguagem, que predominam principalmente, são as do Noturna, Janela do Apartamento e buscando a Cristo, né, que são também figuras de linguagem diferentes.